Averim, hoje nós estaremos fazendo um breve comentário dentro dos escritos nazarenos no que se refere à chamada teologia do arrebatamento. Há um material muito interessante circulando nas redes sociais que falam de dois tipos de arrebatamento, como sendo, na verdade, dois arrebatamentos que levarão as pessoas que serão eventualmente arrebatadas para os céus, né? Eu recebi esse material essa semana no meu aparelho celular para que eu pudesse assistir. Eu já tenho um material que fala dos dois arrebatamentos, só que a abordagem que eu fiz é diferente da abordagem que eu estou comentando. E essa abordagem ela é feita com base em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37 ao 41, onde no versículo 37 Yeshua ele vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noa, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e levou a todos. Gravem bem essa palavra, levou a todos. E quando Yeshua ele faz essa analogia, ele vai dizer que assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Estarão dois moendo no moinho, um será levado e outro será deixado. Estarão dois trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Ou seja, aqueles que foram levados, que foram mortos, a expressão levados aí é como se fosse um sinônimo de morte, eram aqueles que estavam fora da arca. Os que estavam dentro da arca, da Teivá, eles foram preservados e tornaram então a povoar essa terra. E Yeshua está dizendo que quando ele voltar, nos dias da vinda do Filho do Homem, estarão dois moendo no moinho. Um vai ser levado e outro vai ser deixado. Só que esse que vai ser levado, ele não está sendo levado para os céus como geralmente a teologia cristã interpreta. Ele está sendo morto, ele está sendo retirado dessa terra, cumprindo assim uma série de versos bíblicos aonde falam que o ímpio vai ser tirado da terra e o justo então vai povoar a terra, vai obtê-la como herança. Terlim 24, Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se a terra é do Senhor, né, tudo que há é dele, seria muito estranho, ou seria de se estranhar, que o Senhor tiraria da terra os bons, né, porque a teologia cristã sugere que quem vai ser tirado da terra é os santos, ou seja, quem são os santos? São aqueles que cumprem os mandamentos, que buscam o eterno, que respeita a criação, não só o Criador, respeita tudo que ele criou. Então você tem uma ecologia aí também sendo ensinada. É aquele que não destrói, que não degrada, que não causa erosão. Então, seria estranho que o Senhor tirasse justamente daquilo que é seu, aquele que cuida do que é seu e vai deixar na terra quem destrói, quem degrada, né? Então, numa analogia um pouco mais clara, você tem uma empresa, né, e você descobre que dentro dessa empresa tem dois grupos diferentes de pessoas ali que se dividem entre os honestos e os não honestos. E tem um grupo que está furtando a empresa. Qual grupo que você, como empresário, mandaria embora? Obviamente que é o grupo que está te lesando ali financeiramente falando. Então, é incoerente pensar que o Eterno ele vai tirar da terra aquele que cuida da terra e não aquele que degrada ela. Salmo 34, Terlim 37 vai mostrar que o ímpio será tirado da terra e o justo vai povoar a terra. O próprio Machia, ele disse assim: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, que terra é essa? As escrituras elas falam de uma terra que será transformada, que será renovada. Não existe um verso sequer nas escrituras que falam que o justo ele vai morar no céu e a terra vai ficar aqui entregue a não sabemos quem, né? É um princípio bíblico e é um princípio judaico também de que essa terra vai ser transformada. Tanto que diversas literaturas dentro do judaísmo falam do chamado Olam Rabá. O que é o Olam Rabá, você que está nos assistindo pela primeira vez? É a ideia de um mundo transformado, um mundo vindouro. Esse mundo, dentro do conceito judaico, ele já existe, porém ele está ocultado. Daí a palavra Olam, que não só significa mundo, mas também dentro de um dicionário cabalístico significa ocultamento, uma vez que a palavra olam vem da expressão olamá ou alamá, que significa aquilo que está ocultado, o que está oculto. Então esse mundo já existe, tanto que Mashiach Yeshua revela ele para o Shalia e Yohanan, para o apóstolo João, lá no Sefer Hazon, no livro
de Apocalipse, Sefer Razon. Pois bem, então, essa ideia de um arrebatamento, dois arrebatamentos, existe, mas não conforme apresentada dentro da teologia cristã. Existe um arrebatamento da morte, que é o quê? Aqueles que vão ser arrancados da terra, porque é degrado. E existe o que a teologia cristã diz que é um arrebatamento para a vida, na verdade, é o ajuntamento, né? É o que Yeshua, lá em Mateus 24, 25, ele vai dizer que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro cantos do mundo. Profeta Irmiás, profeta Jeremias, no capítulo 23, profeta Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 15, ele vai falar da casa de Israel sendo reunida, reagrupada, uma aliar que vai ser feita, só que uma aliar gedolá, ou seja, é o sonho de todo judeu ir para Jerusalém, subir para Jerusalém e estar lá, né, ser repatriado. No entanto, isso acontece, essa aliá acontece todos os anos, há centenas, milhares de pessoas retornando para a sua terra, indo para Jerusalém. Porém, o que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel fala é de uma aliá gedolá, é de uma aliá em proporções megalíticas, né? Ele fala dos escolhidos da casa de Israel sendo reagrupada de todos os cantos do mundo aonde eles foram espalhados. E Yeshua vai dizer que esse ajuntamento, essa reunião vai se dar de forma milagrosa. Ele vai dizer assim, porque o Eterno dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que ajuntem os seus escolhidos dos quatro cantos por onde eles foram espalhados. Então isso vai acontecer de uma forma gigantesca, né? Não puramente humana como muitos supõem. Por isso que Mashiach comenta sobre ela. Então, isso, inclusive, essa ideia da reunião, do ajuntamento, é encontrado dentro da oração que fazemos na Amidá, todos os dias, né? E as orações, a tefilá de Amidá, que é feita no Shabat. Então você tem lá a 19 brahot que são recitadas, e dentro delas nós temos a convocação, o pedido, a tefilá do judeu pedindo para que o Senhor venha reunir os dispersos da casa de Israel. Então, esse é um desejo judeu, esse é um tema judaico, não é um tema cristão, é um tema judaico isso. Então, quero que você que é cristão entenda que é um tema que, antes de ele ser cristão, ele já é um tema judaico, é um assunto que já é tratado no judaísmo e é o desejo do judeu que isso aconteça. Pois bem, só que isso, como que isso vai acontecer? Quando se fala de arrebatamento, falamos de ressurreição. E o cristianismo criou uma teologia da ressurreição. Cita-se o texto de Rav Shaul em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17, onde Shaul fala que isso, dizemos isto pela palavra do Senhor, que os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Aí o texto aparece assim em português, os que morreram em Cristo. O cristão, ele vai ler aquele texto ali, ele vai dizer o seguinte, nós que morremos em Jesus Cristo, que nós estamos dentro da igreja evangélica, quando Jesus voltar, né, nós vamos ressuscitar se nós estivermos mortos. Quem estiver vivo vai ser transformado. O texto ele não está falando isso, Shaul está falando isso dentro de uma abordagem, dentro de um contexto judaico. Como que nós sabemos disso? Por exemplo, o tema ressurreição, para começar, quero que você entenda, a ressurreição depende da techuvá, do arrependimento e do retorno de Israel. Aonde que está isso? Romanos capítulo 11, versículo 15. O texto diz assim, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Esse texto aqui, nós temos alguns vídeos gravados dentro do capítulo 11 de Romanos. Shaul está advertindo ali aqueles estrangeiros convertidos ao judaísmo que queriam ser mais judeu do que o próprio judeu. Aqueles judeus, né, que criticam o judaísmo, criticam o calendário judaico, criticam o Shabat, criticam a Avodá, os serviços, critica, né, as leis judaicas, mas ele veio do cristianismo. Então, o Rav Shaul está escrevendo para esse judeu que estava dentro da comunidade naquela época, que queria ser mais do que o próprio judeu de berço, né? Que ele está dizendo o seguinte, você está se orgulhando contra o judeu, só que eu quero que você saiba que a queda de Israel trouxe salvação ao mundo. Se a queda trouxe salvação ao mundo,
O que trará então a sua admissão? Aí ele fala, ressurreição dentre os mortos. Então a ressurreição, ela só vai acontecer quando Israel fazer techuvá. Tudo está amarrado a Israel e aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Não tem Inácio, não tem Macião, não tem Constantino, não tem Clemente, não tem Irineu, não tem Orígenes, não tem não tem nenhum pai da igreja que vai criar uma teologia onde vai condicionar tais acontecimentos a ele. A profecia, né? Toda a revelação depende única e exclusivamente daquilo que já foi acessado pelos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e Israel. Ele está dizendo que a ressurreição vai acontecer quando Israel será salva, quando Israel fizer techuvá. Então essa teologia, irmãos, que diz que a igreja vai ressuscitar, e essa mesma igreja que vai ressuscitar é uma igreja que está dentro de um cronograma ou dentro de um perfil dispensacional, que é inimiga de Israel, que pensa que ele é um povo escolhido ou um outro povo escolhido a parte de Israel. Não existe isso dentro das Escrituras. O que as Escrituras falam, inclusive Rav Shaul está dissertando sobre isso no capítulo 11, é que nós estrangeiros seremos enxertados nessa oliveira. Aí então você passa a ser povo. Nós estaremos fazendo ainda outras abordagens dentro desse mesmo tema. Então não deixe de acessar os nossos vídeos, curtir e compartilhar os nossos materiais. Fiquem na paz. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.